Ao vivo são 18 horas e 20 minutos. Boa noite a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O Jornal Rede Clube Cidade recebe hoje Hildon Chaves, candidato ao governo de Rondônia. Hildon Chaves, seja muito bem-vindo ao Jornal Rede Clube Cidade. Agradecemos a presença em nome da nossa presidente, que também está conosco aqui ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, o Tribunal de Contas, a gente já vai começar direto já. Já quero deixar também o nosso WhatsApp, candidato, para a nossa audiência. Se quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. É o 69999819494. E vamos falar de o Tribunal de Contas alerta que mais de 90% dos recursos, vamos falar de dinheiro, que dinheiro é bom, né? O Tribunal de Contas alerta que mais de 90% dos recursos do Estado estão comprometidos com despesas correntes. Diante desse cenário, Hildon Chaves, qual seria a primeira medida do seu governo para recuperar a capacidade de investimento? Bernon, primeiramente eu gostaria de saudar todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento e lembrar que na última vez, inclusive, que nós estivemos aqui participando deste programa, nós já naquele momento lá, nós já mencionamos essas dificuldades. Sim. Mas eu sou obrigado a consignar que eu não imaginava que o descalabro era tão grande. Então, realmente, isso é um problema seríssimo. Claro que com gestão, com esforço necessário, nós podemos, sim, reverter este problema gigantesco. Então, hoje, realmente, eu falei naquele momento, há algumas semanas, ou um mês e pouco lá atrás, eu falei que o Estado de Rondônia estava vendendo o almoço para comprar o jantar. Mas hoje, além disso, está vendendo o café da manhã e o almoço. E talvez a janta também. Sem dúvidas. Então, olha, isso é seríssimo. Mas, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que nós teremos que fazer, mesmo em razão de toda essa questão dramática, a primeira coisa a se fazer é salvar vidas. Esta vai ser a prioridade acima de tudo. Então nós vamos sim dar uma atenção enorme, seja pela questão do novo João Paulo II, que nós já assumimos esse compromisso de entregar o novo João Paulo em 2 anos e meio, da mesma maneira que nós assumimos o compromisso com a população desse estado de entregar a nova rodoviária em 1 ano e meio, e nós entregamos, nós assumimos esse compromisso. Mas e essa falta de recursos? Não impacta. Não há impacto porque a última tentativa de implantação do novo hospital, da construção do novo hospital, ela não saiu do papel por conta da má escolha do consórcio que iria construir o novo, eles chamam de euro. Hildon Chaves chegando ao governo, esse nome euro está dando azar, porque ninguém deu conta de arrumar isso aí. Isso aí vem há muito tempo. Então isso é uma questão, ela é primordial. Isso aí é prioridade no nosso futuro governo, caso cheguemos a tal. Então, Bernon, é isso. Então, essa é a prioridade. Nós temos falado na implantação do SUS rondoniense. Através desta iniciativa, desta proposta de campanha, claro que nós não sabemos exatamente prazos por conta dessa hecatombe econômica que nós estamos vivendo hoje. Então isso aí é muito sério, isso compromete
o nosso estado, o estado de Rondônia, e principalmente, mas entre todas as políticas, a principal deve ser justamente a saúde. A saúde que hoje apresenta um rombo de aproximadamente 800, quase 800 milhões de reais. Então, assim, existem questões que nós temos nós que nos colocamos na posição de assumir cargos como prefeito, como governador, etc., nós temos que ter muita responsabilidade com as pessoas que dependem diretamente do nosso trabalho, tanto para o bem como para o mal. Então, o estado de Rondônia hoje passa por um momento de muita dificuldade, isso nos assusta a todos os rondonienses, principalmente aqueles que, como eu, já viveram lá em 92, 93, 94, 95, momentos que eu tinha certeza absoluta, Bia, que você não acompanhou isso, você é muito jovem, mas quando eu era promotor de justiça em Vilhena, com 24 para 25 anos, e eu sei o que eu vivi o que tendo que pagar as nossas contas do dia a dia, com o salário atrasado em 3, 4, até 4 meses sem receber salário. E se algo não for feito imediatamente, nós precisamos de um choque de gestão o mais rapidamente possível, Bernon. Então, assim, independente de quem venha a ser o próximo governador, este choque de gestão imediato é fundamental, é imperioso. Não existe outro caminho. Hoje o governo está desgovernado. Hoje nós não temos governo, nós temos um desgoverno, um anal que está à deriva. Nós estamos vivendo momentos muito tormentosos, mas com o devido tratamento, nós já passamos por situações muito próximas a que hoje o governo do Estado passa. Então, assim, e é por isso que nós estamos colocando a nossa experiência, uma experiência de 21 anos como promotor de justiça, uma experiência como empreendedor nesse estado, onde já chegamos a empregar mais de 1.300 pessoas no segmento educacional, e também após uma gestão de 8 anos à frente da nossa Prefeitura de Porto Velho. Muito bem, muito obrigado. São 18h28, Beatriz. Queria justamente dar continuidade rapidamente, antes da gente encerrar esse bloco, às 18h30, continuar falando sobre as contas públicas do nosso Estado, porque, como o senhor mencionou agora há pouco, como disse, adiantou há algumas semanas, o Tribunal de Contas do Estado classificou 2027 como um ano extremamente desafiador. Se falarmos de maneira mais informal, o senhor cantou essa pedra, né? Cantamos. E aí, depois de 2 mandatos à frente de Porto Velho, o senhor acabou de falar sobre experiência. O que o senhor levaria para reorganizar as contas do nosso Estado? Qual seria o primeiro passo? Primeiro, fazer mais com menos. É o que a dona de casa que nos assiste nesse momento está falando. O que o dono de casa faz, o que um pequeno, médio ou grande empreendedor faz na sua empresa, é fazer mais com menos. Nós sempre usamos esta fala em várias entrevistas, inclusive aqui. Então não é fazer um arroz com feijão bem feito. Depois do arroz com feijão bem feito, vamos acrescentar um ovo. Depois que chegou lá, melhorou, vamos colocar um bife. Então, essa é a maneira de administrar. Quando assumimos a Prefeitura de Porto Velho, eu me lembro que o primeiro Natal, Gisele, foi um Natal muito simples. As lâmpadas muito
pequenas, quase não dava para ver. No segundo a gente já foi melhorando, no terceiro, então o terceiro já foi mais exuberante. E aí até o momento, então é assim que se administra. Então eu, de certa forma, fiz a vida inteira gestão privada. Tivemos essa oportunidade na gestão pública. Encerramos o nosso mandato, Ibernon, com recursos em caixa. E falamos aqui. Com recursos em caixa. Então, e eu não fiz mais do que a minha obrigação, isso é o correto. Eu fico com dó, eu não gosto de usar essa expressão, essa palavra dó, mas eu fico consternado, eu fico indignado que uma cidade riquíssima como Cacoal, por exemplo, agora há poucos meses, o prefeito, o atual, que o anterior, renunciou ao cargo para ser candidato, pasmem, a governador, deixou a cidade de Cacoal quebrada, quebrou Cacoal. E existe uma coincidência, se não fosse cômica, se não fosse trágica, seria cômica. Os dois, um quebrou Cacoal e o outro quebrou o Estado. É essa a situação. Os dois estão no mesmo partido e querem ter uma continuação. Ibernon, como é que pode? Um quebrou a cidade riquíssima de Cacoal, o outro quebrou o estado de Rondônia e os dois juntos querem uma continuação. Agora, a resposta está nas mãos da população. A população vai escolher o que quer. Parece que é duro o que nós estamos falando, é duro, são palavras fortes, são, mas a situação é dramática. Precisa ser dita, né? Tem que ser dita, não tem como usar meias palavras nesse momento. A gente volta em seguida, são 18h32. Daqui a pouco a nossa presidente vai fazer a pergunta ao nosso convidado de hoje, ex-prefeito de Porto Velho, candidato ao governo do estado de Rondônia, Hildon Chaves. Fique ligado, são 18h32. Estamos apresentando... Ao vivo de volta, são 18h38. Seja muito bem-vindo, você que está no trânsito, agora nos ouvindo, nos dando carona, muito obrigado pela audiência. Nosso WhatsApp é o 69999819494. Se você ligou o rádio agora, estamos conversando com Hildon Chaves, candidato ao governo do estado de Rondônia, e a nossa próxima pergunta será feita pela nossa presidente Gisele Maiolino Furtado. Boa noite, meus ouvintes. Boa noite, meu prefeito, meu governador. Eu tenho a nossa querida deputada Ieda Chaves, ela acabou de me mandar um WhatsApp que ela não vai poder vir hoje no jornal. Eu não sei se estou te passando agora porque você não estava sabendo. Ela estava a caminho, surgiu um imprevisto. Mas ela virá quarta-feira para dar entrevista. Uma entrevista pra gente. Quarta-feira, viu, Anotado, Beatriz? chefa. Viu? Está anotado, né? Então vamos lá, Hildo. A saúde tem um diagnóstico mais delicado, com filas, déficit de profissionais e hospitais sobrecarregados, com recursos limitados. Por onde começar? Organizando a rede. Nós precisamos, dentro do nosso planejamento, está a criação do SUS rondoniense. O SUS rondoniense vai estar em parceria, ele vai atuar em parceria, Ibernon, com os municípios. Vamos imaginar, por exemplo, eu já fui promotor da saúde, tive uns 2 ou 3 anos como promotor da saúde, então a gente conhece um pouco o funcionamento. Ibernon, o grande gargalo aqui em Rondônia, eu acredito que em boa parte do país, é o trauma. São os chamados baleados, esfaqueados e acidentados, principalmente de moto, etc. Vamos usar aqui o teorema de Pareto, aquela regra do 80-20. Então é razoável a gente supor que 80% dos traumas são de pequena gravidade.
e 20% são mais complexos. Então, através desse do programa do SUS rondoniense, o governo do estado fica mais barato comprar os serviços diretamente dos municípios. Vamos imaginar a cidade de Ariquemes, próxima aqui, a 200 quilômetros daqui de Porto Velho. Sim. Vamos imaginar que, através dessa iniciativa, o governo entra com órtese, prótese, arco em C, e compra esse procedimento lá do município. Não tabela SUS, mas uma tabela que possa reforçar esta rede lá em Ariquemes e que traga algum benefício que faça sentido. Entendi. Isso fica muito mais barato do que transportar estas pessoas nessa ambulancioterapia. E muito mais rápido. Muito mais rápido. Olha, eu estive em Cabixi, e em Cabixi, próximo a Cabixi, tem um distrito de Estrela. E lá eu conheci uma moça que teve que um besouro entrou no ouvido dela. De Cabixi a Porto Velho são 1.000 quilômetros. Puseram essa menina numa ambulância. O tratamento em si durou aproximadamente 2 minutos. Ou seja... E depois mais 1.000 quilômetros de volta. Essa menina poderia ter falecido num acidente de carro, tanto na vinda como na volta. Então, assim, a rede, ela está completamente desorganizada. Está tão desorganizada, em Bernon, tão desorganizada, que está tendo uma peleja, uma briga, um desentendimento entre o governo do estado de Rondônia e a prefeitura de Vilhena com o hospital, que é do estado, sempre foi do estado, mas sempre foi historicamente mantido pelo município. Então o estado assumiu a responsabilidade, mas de repente chega uma equipe já com uma nova empresa para substituir a que está em Vilhena e dando, ao que parece, bons resultados. E eles chegam, Ibernon, com uma proposta que é o dobro. Então, assim, sem antes assumir o serviço. Então, o prefeito de Vilhena tem razão em estar indignado com isso. O prefeito não é meu aliado, mas é um grande prefeito, o prefeito Flori Cordeiro, fazendo um grande trabalho. E então, assim, não faz sentido. Então, hoje, como é que nós temos? Nós estamos falando de valores anuais. Então, era mais ou menos algo em torno de 40, 50 milhões por um serviço, e chega o outro inclusive, isso teve até um estresse lá em Vilhena. Estava o secretário de saúde do estado, que coincidentemente é de Cacoal também. Eu não tenho nenhum problema com Cacoal, já fui morador de Cacoal, já tivemos empresa em Cacoal. Então, enfim, é muito estranho, muitas coisas estranhas estão acontecendo. E é imperioso que os órgãos de controle façam a sua parte, porque não faz sentido essas estranhezas. Não. Bom, a gente vai voltar já, são 18 horas e 44 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Mais uma vez, reforçando o nosso WhatsApp para você que está nos acompanhando. É o 69999819494. A gente volta para falar de um assunto que é tão importante quanto saúde, que é a educação. Inclusive, o nosso convidado, Dr. Hildon Chaves, é empreendedor, já teve empresa do setor educacional, e é importante demais para que você possa melhorar a sua vida e a vida da sua família também, através do conhecimento. A gente volta em seguida, fique ligado. Ao vivo são 18 horas e 50 minutos. Jornal Rede Clube Cidade, já na reta final, edição desta segunda-feira, conversando com o candidato ao governo do estado de Rondônia, Hildon Chaves. Beatriz. Vamos falar de educação, candidato. A educação também apresenta vários desafios de aprendizagem, de estrutura e principalmente distribuição de profissionais quando a gente fala a nível de Rondônia. Queria te fazer uma pergunta. O problema está mais na falta de recursos ou na forma como eles estão sendo administrados atualmente? Talvez na forma, Bia.
Em Porto Velho, usando essa experiência, Porto Velho sempre teve historicamente no último lugar entre todas as capitais no quesito alfabetização na idade certa. Com o trabalho que foi feito, com muito investimento e com muito compromisso, nós encerramos o nosso mandato em quinto lugar entre todas as capitais brasileiras. Então isso realmente muda muito a vida das pessoas. Isso era uma tragédia educacional em Porto Velho que foi revertida. Então a educação é o principal caminho para o desenvolvimento de qualquer povo, de qualquer nação. Perfeito. Agora são 18h51, já na reta final. Olha, Rondônia, doutor Hildo, tem uma grande malha de estradas não pavimentadas e um alto custo logístico. Como definir prioridades sem comprometer ainda mais as contas do Estado? Olha, primeiro o primeiro caminho a primeira providência é um choque de gestão. E a partir daí nós temos que rever a nossa malha viária. É o que nós fizemos aqui em Porto Velho. Nós fizemos um estudo e um bairro sendo patrolado, encascalhado 2 vezes por ano, no 4º ou 5º ano já se gastaria o dinheiro desse bairro. Então não faz sentido o investimento no asfaltamento da nossa malha viária dentro do possível. Claro, isso não é do dia para a noite, mas ele traz economicidade para o Estado como um todo. Muito bem, 18h52, a próxima pergunta agora é feita pela nossa presidente Gisele Maiorino Furtado, por favor. Hildo, o senhor propõe um choque de gestão nos primeiros 100 dias. O que o rondoniense poderia esperar de concreto nesse primeiro período? Torcer para que dê tudo certo, e que Hildon Chaves venha a ser o nosso governador, porque pela somatória de experiências amealhada ao longo da nossa vida, então eu entendo e nós estamos nos colocando à disposição para isso. Nós fizemos a diferença em Porto Velho e nós estamos absolutamente prontos hoje, depois de todas essas experiências, e eu tenho certeza que eu estou pronto para governar o Estado, mesmo nesse momento de dificuldade. E eu diria até que principalmente por conta desse momento de dificuldade, porque administrar no momento da bonança é fácil, o difícil é no momento de crise. 18h53, Beatriz. Entre as propostas, quando a gente volta a falar agora de educação, candidato, está a faculdade do governo, inspirada em um programa desenvolvido em Porto Velho. Como é que funcionaria essa ideia sendo ampliada aí nos 52 municípios do estado de Rondônia? Eu queria, por favor, que o senhor explicasse para a gente um pouco mais desse modelo, dessas informações, por favor. Olha, Beatriz, eu estava em Ariquemes, na feira, fazendo visitação, em campanha, e um pai me abordou e perguntou sobre o programa Faculdade da Prefeitura. Esse programa é um sucesso em Porto Velho. Ele, através dele, a prefeitura, e isso se mantém hoje, inclusive, é um sucesso. Milhares de pessoas foram atendidos por esse programa. Ele é direcionado para pessoas, Beatriz, que tenham renda familiar não superior a 3 salários mínimos, pessoas que tenham estudado a vida inteira na escola pública, enfim, nós mudamos a vida de muitas pessoas. Medicina, né? Até medicina. Medicina, engenharia, todas as carreiras, e pelo sucesso deste programa, está no nosso plano de governo a criação do programa Faculdade do Governo. Então, para que nós possamos levar essa experiência para os 4 cantos do estado de Rondônia, porque esse público, Beatriz, esse público é direcionado para pessoas com renda não superior a 3 salários mínimos. Na imensa maioria dos casos, essas pessoas, elas são os selecionados,
são o primeiro integrante daquele grupo familiar a terem acesso ao ensino superior, Ibernon. Excelente. Então isso é transformacional, são pessoas que não têm acesso ao Enem, e a seleção é feita pela nota do Enem, então existe critérios de meritocracia, então é um programa maravilhoso. A gente já está na reta final, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse tema que é muito importante também, doutor Hildo, que é a questão da segurança pública, principalmente nos dias atuais. O Estado enfrenta um déficit absurdo de efetivo, estrutura o avanço do crime organizado. Quais seriam as prioridades para fortalecer as polícias logo de cara, entrando já, com o pé na porta? Ibernon, às vezes eu sou criticado por algumas pessoas. O Hildon só fala de gestão. É gestão disso, gestão daquilo outro. Mas tudo passa pela gestão, Ibernon. É a espinha dorsal, não tem então como. O problema, esta questão da criminalidade tem que ser enfrentada o mais rapidamente possível. Mas aonde é que nós vamos buscar recursos imediatamente? A formação de um soldado leva mais de um ano depois do concurso. São 12 anos sem contratação de soldado na polícia militar do nosso estado. 12 anos. Então isso é uma falta de respeito com a população. Então isso aí é inaceitável. Nós temos que rever, sim, essa questão. A indignação é natural, porque o seu Antônio, a dona Maria, o seu João, que está em áreas de vulnerabilidades, em áreas... Quando eu era prefeito, nós mudamos. Nós fizemos um programa de iluminação pública que transformou Porto Velho. Mas aí o Hildon só fala de asfalto, disso, daquilo. Não, quando nós asfaltamos um bairro, nós estamos trazendo, primeiro, saúde para essas pessoas com as doenças normais do inverno e do verão. Quando nós asfaltamos um bairro, Ibernon, nós evitamos, por exemplo, estupros, mortes, assaltos, porque no momento de chuva, a viatura da polícia não conseguia entrar numa ocorrência. Então, então, quando o poder público falha, quem mais sofre é a população vulnerável, os que têm mais dificuldades. Porque, de certa forma, o rico vai para o condomínio. Mas hoje, essa questão, hoje já não é mais assim. Hoje, eu tenho um carro blindado. Tá, ok, mas você tem que sair de dentro do carro uma hora. Então, não adianta. Então, essa questão. Então, o Estado tem que funcionar de forma adequada. E isso passa por gestão. É o que nós fizemos a vida inteira no público e no privado. Então, eu sempre digo, Ibernon, que os recursos da população são sim suficientes. Porque nunca faltou dinheiro na minha gestão na Prefeitura de Porto Velho. Nós fizemos avenidas, nós fizemos 800 quilômetros de asfalto, nós fizemos iluminação, saímos de 20 mil para 80 mil. Gisele, inclusive nós revitalizamos 40 unidades de saúde e criamos outras 6. Então, assim, é gestão. Então, tudo isso é gestão. Então, os recursos são sim suficientes, desde que a população se atende e o gestor fique atento a 2 pilares. Primeiro, combate à corrupção permanente. E o segundo, uma gestão de qualidade. Alguém que tenha experiência de gestão. Muito obrigado. 19 em ponto. Conversamos com Hildon Chaves. Obrigado pela presença aqui no Jornal Rede Clube Cidade. Agradecemos a participação e desejamos uma boa campanha para o senhor. Boa noite. Fique à vontade para as considerações finais. Um minutinho aí, rapidinho. Olha, um abraço a todos vocês que nos recebem aqui mais uma vez. Eu deixo um abraço a toda a população e faço um pedido encarecido. Pesquisem quem são os candidatos, qual a experiência de gestão de cada um deles, o que eles já fizeram, porque nós estamos nesse barco juntos.
o que acontece, as consequências boas ou ruins, é de interesse de todos nós. Então, um grande abraço e fiquem todos com Deus.